Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Um menino de 6 anos morre e outro de 7 está internado em estado grave com suspeita de envenenamento na zona norte do Rio. O governo brasileiro prepara uma missão para resgatar os cidadãos no Líbano. No Dia do Idoso, a gente te conta a história da dona Inaura, essa mulher de 86 anos, sempre impecável. Ela é inspiração nessa data. E ainda, a corrida contra o tempo para transportar um fígado e salvar uma vida. Terça-feira, dia 1º de outubro, agora no Brasil TV. Dois meninos, um de 6 e outro de 7 anos, foram internados com suspeita de envenenamento na zona norte do Rio. Um deles, infelizmente, morreu e o outro foi transferido para um hospital na zona sul da capital e está em estado grave. O menino Ítalo Rafael Tobias Rosa, de 6 anos, foi socorrido por policiais militares ontem à tarde na estrada Ademar Bebiano, em Del Castilho. Ele foi levado para a UPA do bairro, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Outra criança, Benjamin Ribeiro Rodrigues, de 7 anos, deu entrada na mesma UPA e com os mesmos sintomas de Ítalo, intoxicação. No caso de Benjamin, os médicos conseguiram estabilizar o quadro e ele foi transferido para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. O estado de saúde dele é grave. Benjamin, ele acordou como de costume, de rotina, ele tomou café da manhã e ele foi para a escola bem, né? Foi estudar bem e quando ele retornou da escola, por volta de 5, 6 horas, ele começou a se sentir mal quando foi tomar banho. O pai de Benjamin conta que encontrou com a família de Ítalo na UPA de Del Castilho e descobriu que, além de morarem na mesma comunidade, Primavera, em Cavalcante, os dois meninos também estudavam na Escola Municipal Rostam Pedro de Farias. A Secretaria Municipal de Educação informou que Ítalo não foi à aula na sexta-feira e nem na segunda-feira, mas que foi visto ontem de bicicleta na rua depois do horário de saída das aulas. Já Benjamin foi à escola normalmente. E aí a gente não sabe se ele ingeriu alguma coisa no percurso de ida ou volta, se algum amiguinho deu algum lanche para ele, ou se ele comeu alguma coisa na escola de fato que venha ter ocasionado o que ocasionou ele. A Secretaria Municipal de Educação reforçou que as escolas passam por dedetização a cada 3 meses e que a Conlurb, empresa responsável pelo serviço, usa um material específico que não contém chumbinho. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Inhaúma. Testemunhas contaram que Ítalo morreu com sintomas de ingestão de algo tóxico. Benjamin estava com os mesmos sintomas. Segundo o boletim, no Hospital Municipal Miguel Couto foi constatada a ingestão de chumbinho, um veneno para rato. As duas famílias são esperadas na delegacia de Inhaúma, onde devem prestar depoimento. O corpo do Ítalo Rafael foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por exame de necrópsia. A polícia quer confirmar as suspeitas dos médicos de envenenamento por chumbinho. A Polícia Federal fez uma operação contra o contrabando de pessoas em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais. Segundo as investigações, um casal agenciava viagens irregulares de famílias para os Estados Unidos, passando pelo México com o uso de documentos falsificados. Além disso, de acordo com a polícia, os suspeitos alteravam a nacionalidade dos brasileiros, indicando que eles eram ucranianos e estavam fugindo do país por causa da guerra. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços do casal em Governador Valadares e em Vila Velha, no Espírito Santo. Se condenados, os dois podem responder pelos crimes de imigração ilegal, envio irregular de criança e de adolescente para o exterior e falsidade ideológica. As penas podem chegar a 16 anos de prisão. Outra ação da Polícia Federal apura fraude em processo licitatório para a compra de 500 mil máscaras cirúrgicas descartáveis destinadas ao combate da Covid-19 no Acre. Os mandados foram cumpridos nas capitais Rio Branco, Manaus e São Paulo. A investigação identificou acordo entre grupo de empresários e servidores públicos estaduais, os quais, por meio da combinação de preços, teriam direcionado ilegalmente a licitação para a empresa vencedora do certame.
A operação revelou ainda que os investigados realizaram procedimentos com a finalidade de dissimular a origem ilícita dos valores obtidos com a licitação viciada, incidindo também em crime de lavagem de dinheiro. Além da fraude ao caráter competitivo da licitação e da lavagem de dinheiro, há suspeitas de que a maior parte das 500 mil máscaras adquiridas e pagas acabou não sendo entregue ao Estado do Acre. Nessa hipótese, o prejuízo aos cofres públicos ultrapassaria, em valores atuais, R$2 milhões. 6 mandados judiciais expedidos pela Terceira Vara Federal Civil e Criminal da Justiça Federal foram cumpridos nas capitais Rio Branco, Manaus e São Paulo. Os investigados poderão responder judicialmente pelos crimes de falsidade ideológica, fraudes em licitação e lavagem de dinheiro. Volto com você. Em Buriti, no interior do Maranhão, 2 homens foram presos por suspeita de compra de votos. Os 2 homens suspeitos dessa prática foram presos em flagrante quando tentavam passar numa barreira policial de rotina montado pela Polícia Militar na estrada de acesso do povoado Poço Verde, que fica no município de Buriti, a 480 quilômetros de São Luís. Na ação, a polícia apreendeu o carro, materiais de campanha, celulares e R$ 52.700 em cédulas de R$ 100 e R$ 50. Segundo a polícia, o dinheiro estava no porta-luvas, parte que fica no painel do carro. Além disso, foram encontrados 3 cadernos com anotações de valores e nomes de pessoas que, segundo a polícia, iriam receber esse dinheiro. Ao serem questionados sobre a origem do dinheiro e os materiais de campanha, os 2 suspeitos não conseguiram explicar. Depois de serem apresentados na delegacia de Buriti, os 2 homens pagaram fiança de 5 salários mínimos. Mas, apesar disso, o caso está sendo investigado para saber a relação entre o dinheiro e possíveis crimes eleitorais. De Codó, no Maranhão, Marcos Barbosa, para o Brasil TV. O governo federal deve anunciar nos próximos dias a data do primeiro voo de repatriação de brasileiros que estão no Líbano e querem deixar o país. A Raquel Honorato tem mais informações. O primeiro voo, segundo o governo brasileiro, já deve sair neste fim de semana e a prioridade são mulheres, idosos e crianças. Essa operação ela vai ser coordenada pelo Itamaraty, também pelo Ministério da Defesa, e a FAB informou que a primeira aeronave a ser utilizada é a KC-30, com capacidade para 230 passageiros. Bom, o planejamento inicial é utilizar o aeroporto de Beirute, na capital do Líbano, para resgatar os brasileiros. Esse é o plano A, enquanto o aeroporto permanece aberto. Mas o governo também estuda outras possibilidades, como utilizar bases aéreas da Rússia dentro do território da Síria. Só para se ter uma ideia, na última operação de repatriação dos brasileiros em Israel e na Palestina, foram 12 voos para trazer 1.555 pessoas. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, voltou a conversar com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid, para tratar da segurança para a saída dos brasileiros. E a gente lembra que são cerca de 21 mil brasileiros que moram no Líbano. E a Embaixada do Brasil no Líbano ainda não informou oficialmente quantos brasileiros já manifestaram interesse em retornar ao Brasil. A partir de hoje, a conta de energia fica mais cara. Isso porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, acionou a bandeira vermelha patamar 2, o que gera um acréscimo de quase R$ 8,00 a cada 100 kWh. Fernanda faz o que pode para economizar na conta de luz. Ó, o ferro está aqui aposentado. Aí agora eu lavo a minha roupa, dobro. Que for de pendurar no cabide eu penduro, que for de gaveta eu coloco na gaveta já direto. Na hora de fazer comida é a mesma preocupação. Meu micro-ondas, meu forninho, tá até com capinha, ó, para não serem usados, né? Que é outra forma de economizar energia. Ela mora apenas com o filho mais novo, o Matheus, num apartamento no Meier. A conta veio R$ 218 no mês passado. Eu acho alta, por ter só ser eu e meu filho dentro de casa,
A gente não fica em casa todo dia, toda hora, não tem televisão ligada, não tem abre e fecha de geladeira, né? Luz é tudo apagado, só mesmo, né, quando de noite necessário. Para desespero dela, a conta vai vir ainda mais salgada. A partir de hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai usar a bandeira tarifária vermelha patamar 2. Com isso, a conta de luz vai ter cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh. O tempo seco é, segundo a ANEEL, o principal motivo para a bandeira 2 ser acionada. Primeiro, porque o nível dos reservatórios está baixo e também porque o preço de referência da energia, que é o custo básico, aumentou. E essa conta é dividida entre todos nós. A última vez que houve bandeira vermelha foi em agosto de 2021, durante a crise hídrica. Depois, em setembro do mesmo ano, a ANEEL criou a bandeira escassez hídrica, a mais cara de todas, para atender uma situação severa de seca. A bandeira escassez hídrica vigorou até abril de 2022, quando o país voltou a ter bandeira verde, sem cobrança adicional para os consumidores. O especialista em eficiência energética Marco Souto diz que pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença no fim do mês. Se você tem uma geladeira e você percebe que ela está com aquela sua parte de isolamento meio frouxa, ela fica fácil na hora que você abrir, ela não gera resistência, você precisa trocar aquela borracha, porque uma geladeira pode gastar até 200 kW por mês. Se você tem equipamentos com stand-by, como televisão, como micro-ondas, lembre-se de tirá-los da tomada. Dessa forma você vai conseguir economizar muito. E na dúvida entre ar-condicionado ou ventilador, lembre do seu bolso. Hoje, 1º de outubro, é celebrado o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. A data foi criada por uma resolução da ONU para sensibilizar a população para o desafio do envelhecimento. Um deles é se manter ativo com uma rotina cheia de atividades. O Juliano Roque acompanhou a história da dona Inalda, de 86 anos, no Recife. Ela passou por muitas dificuldades, mas nunca deixou se abater e sempre foi super ativa. Vamos ver. A vida sempre sorriu para Dona Inalda. Mesmo nos momentos complicados, viver sempre foi o motivo para ela sorrir de volta. Eu sempre fui otimista. Para mim, todo problema traz consigo a solução. É assim que a senhora consegue sorrir, é? É assim que eu consigo sorrir. Sempre bem arrumada, com a roupa que ela mesma costura, cabelos e maquiagem impecáveis. A paraibana de Patos, que mora no Recife há 16 anos, nunca abriu mão do autocuidado. Trabalhava, que eu chegava na escola toda maquiada. Que eu nasci, me criei, meu pai nos ensinava a viver pintada. Eu chegava na escola, minha diretora dizia: Inalda, até quando tu és assim? Ou então vai fingir que é feliz? Eu disse: Dona Maria das Neves, se pintura eu fingir felicidade, eu vou fingir o resto da vida, porque eu choro, limpo e passo de novo. Vaidosa que só, de bem com a vida, professora aposentada e mãe de 5 filhos. Na foto, tirada no aniversário de 86 anos, estão todos. Alguns sobrinhos também aparecem no retrato. Foi a última vez que todos se reuniram. A mãe protetora perdeu a filha caçula há 2 anos. Eu tenho que encarar com a realidade da vida e chorar um dia, mas rir também. Cantar, aqui eu lembro, e tem hora que eu lembro todas, vou vivendo. Foi durante o luto, depois da morte da filha mais nova, que veio o problema na coluna. Mas a dificuldade de andar não parou Dona Inalda. Prendada e apaixonada por trabalhos manuais, ela passou a fazer quadros com miçangas. Passa horas assim, colorindo os desenhos com essas pedrinhas brilhosas. É um trabalho tão delicado e primoroso que o quadro, depois de pronto, ganha moldura e vai para a parede da sala dela. Parece uma tapeçaria rendada. Aves, flores. As telas coloridas com pincel e tinta também enchem o coração desta paraibana de 86 anos que já fez e faz tanta coisa. A idade para ela é só um pequeno detalhe. A idade para mim é a continuação. Eu me sinto bem como se eu tivesse 80 anos ou 77 anos.
Sou tranquila e calma com a minha idade. Me aceito como eu sou, me sinto feliz. Sou uma pessoa que tenho também minhas doenças, minhas coisas, que isso faz parte da vida, mas não me sinto velha e aceito tranquilamente a minha idade e tenho certeza que eu vou chegar nos 90. Agora, depois dos 90, aí já é novidade. Dona Inalda, maravilhosa. A seguir, a reabertura dos parques estaduais de São Paulo para os visitantes. As unidades ficaram um mês fechadas por risco de incêndios florestais. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta com uma dica para economizar na hora de comprar queijo. Em Pernambuco, ele não pode faltar na mesa. Para quem trabalha com lanches e pizzas, por exemplo, não está muito fácil garantir o produto, não. Tem gente reclamando que toda vez que compra, leva um susto. E aí tem que buscar alternativas. A Bianca Carvalho foi ver como os clientes do Recife estão se virando para garantir o queijinho de sempre. É barra de queijo ou barra de ouro? O povo está querendo saber. O preço está pipocando, toda semana a pessoa encontra um valor diferente. Quem compra em quantidade é que sente mesmo. Seu Carlos sai de carrinho cheio, tem que levar muito por causa dos sanduíches da cantina. É cantina escolar e a gente tem que manter a qualidade. Queijo, né? Com certeza. Nesta loja, o quilo de queijo mussarela mais em conta sai por R$ 33,50. O mais caro vai para quase 40. Se for queijo prato, é 40, o quilo mais barato. Tá fogo. Quando você só consome mussarela, consome queijo prato e o queijo aumentou, tem a ricota, que é um queijo mais em conta, tem um queijo de manteiga também. Os donos dos comércios de queijo admitem que tá pesado. E se não for levar em barra, ou seja, por quilo, e quiser fatiado, ainda tem o custo do serviço. Vai pagar 5% a mais, no mínimo. O queijo mussarela sai mais do que o queijo prato. A relação é de 80 para 20, para se ter uma ideia. Dependendo da marca, 1 quilo de mussarela pode sair por R$ 45. Isso hoje. Um mais barato dá para comprar nesta loja por R$ 36. Eu fico pensando no que esperar para o fim do ano. A não ser que a opção seja queijo coalho. Tem de R$ 28 o quilo. Se os fornecedores não reajustarem seus preços, nós vamos continuar com esses preços daqui até o final do ano. Tentando segurar, né? Tentando segurar. Né? Embora a gente saiba que com essas dificuldades, seca, enchente, queimada, isso leva aos produtores a aumentar seu custo, mas a tendência é que a gente mantenha os preços. A gente muda de ponto aqui no Ceasa, mas os valores não mudam muito não. Tá complicado. Josilene diz que toma um susto novo toda vez que vem comprar. Estou comprando com preço mais em conta porque eu tenho um fornecedor que eu compro por mês, entendeu? Aí, mas todo mês que eu compro uma quantidade exata para poder ter um preço, está aumentando em torno de R$ 2, R$ 3 no quilo. O negócio é ficar ligado em promoção. De repente aparece 1 quilo de mussarela a R$ 33. Danado é que, em geral, quando o preço está mais suave, não serve para o que Kleber precisa na pizzaria. Faço um teste com o mais barato para ver se ele vai manter a qualidade. Mantendo a qualidade, eu posso vir e comprar em quantidade sem problema. O jeito é dar uma choradinha na hora de levar para o caixa. Hoje está bem complicado, né? A gente sempre tenta trazer a melhor condição para o cliente, de acordo também com a questão de, às vezes, a forma de pagamento ou o volume de compra do cliente. E também influenciando se ele vai levar, por exemplo, uma peça inteira ou uma peça fatiada, né? Que vai ter essa questão do serviço envolvido. Então, são algumas condições que a gente vai tentar sempre trazer a melhor condição para o nosso cliente na hora da compra. 69 parques estaduais em São Paulo reabriram os portões hoje para os visitantes. Alguns ainda com restrições. As unidades ficaram um mês fechadas por risco de incêndios florestais. O Thiago Scheuer foi para o Parque Estadual Jaraguá e mostra como foi a abertura por lá. Pouco depois das 7 horas da manhã já era possível rever o vai e vem dentro do parque. Gente que voltou a aproveitar a estrutura assim que o Parque Estadual do Jaraguá, na zona oeste da capital, abriu de novo. É como se fosse um reencontro com o quintal de casa. É um privilégio, graças a Deus. E assim, fez muita falta. Agora é melhor. A gente chega às 7 horas da manhã aqui, só o trânsito, que a gente mora um pouquinho longe, tem um trânsito, mas chega aqui é gostoso.
O parque foi um dos 69 do estado que reabriram depois de um mês fechados. O governo de São Paulo decidiu suspender o funcionamento dessas unidades de conservação no começo de setembro por causa dos incêndios florestais. Outros 13 no interior ainda continuam fechados, pelo menos até o dia 12 de outubro. Na Grande São Paulo, o Parque do Jaraguá é uma área de preservação desde 1961 em torno do Pico do Jaraguá, o ponto mais alto da capital. São 492 hectares. E um pedacinho disso tudo é usado sempre pela Anatália. Ela aproveita a estrutura como local de treino para as corridas de rua que ainda virão. E já estava com saudades dessa rotina por aqui. Mas ela entendeu o fechamento. Eu gostei muito dele ser fechado. Por quê? Porque é muito triste eu ver da minha casa quando está pegando fogo. E eu penso muito nos animais, porque eu sou muito natureza. Eu amo a natureza. E esse tempo foi muito bom, porque eu não vi nenhum incêndio. Apesar do parque ter aberto de novo para o público, tem uma área muito importante que o público adora que ainda não foi reaberta. Está fechada, é bem a trilha do Paisé. Essa trilha aqui tem 3.600 metros ida e volta e ela é o único ponto de acesso ao mirante do Pico do Jaraguá. E tá assim, ó, por tempo indeterminado, o público ainda não vai poder fazer essa trilha. Ela não foi reaberta justamente pelo histórico que a gente tem, né, de questão de queimadas nela, né? Por ser uma trilha que contempla 2 biomas do parque, tanto a Mata Atlântica como o Cerrado, a parte justamente de Cerrado é a parte onde a gente tem geralmente os nossos riscos de incêndio e os nossos focos que a gente já teve anos anteriores. E também vai facilitar para a gente a questão do deslocamento das equipes em caso de ocorrência. Enquanto a chuva não retorna com frequência para a Grande São Paulo, quem voltou a usar os parques estaduais sabe que precisa tomar ainda mais cuidados. E explicar para as pessoas que não podem cigarro, essas coisas, a pessoa vem e tenha cuidado. Moradores do Rio de Janeiro foram surpreendidos hoje de manhã com uma interdição em uma das principais vias da cidade. Mas o imprevisto tinha um bom motivo. Era parte da operação montada para um transplante de fígado. A linha vermelha, uma via expressa importante que liga a Baixada Fluminense ao centro do Rio, ficou fechada nos 2 sentidos para a passagem desse carro. Uma moto da PM fazia escolta. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio abriram caminho. O órgão chegou por volta das 7 da manhã ao Aeroporto Internacional e depois foi levado de carro até o Hospital Adventista Silvestre, no Cosme Velho, na zona sul do Rio. Maria Helena Gouveia, de 69 anos, esperava pela doação. Segundo as autoridades, esse percurso foi a forma mais rápida de transportar o fígado. A importância é reduzir o tempo de espera, né, no trânsito. Deu tudo certo, a gente conseguiu trazer o órgão em segurança, dando o máximo de mobilidade aí no trânsito do Rio de Janeiro. O órgão saiu do estado vizinho, o Espírito Santo. O doador, um homem de 55 anos, morador de Vitória, que teve morte encefálica. O primeiro lugar da fila de transplantes era Maria Helena, moradora da Baixada Fluminense, que foi diagnosticada com uma doença hepática grave. Foi tudo muito rápido quando a gente chegou aqui, logo ela foi bem acolhida e todo um pensamento positivo, já deu tudo certo. O Brasil bateu recorde de doações no primeiro semestre. Foram mais de 14 mil cirurgias. Mas ainda há 65 mil pessoas na fila. O esforço de hoje ajudou a paciente que esperava pelo transplante há 3 meses. O transplante de fígado é uma das cirurgias mais complexas do corpo humano, né? Uma cirurgia em que a gente tem que substituir completamente o fígado. O sistema é um sistema muito bom no Brasil. O transporte foi feito por voo comercial e o Estado dá esse apoio, eventualmente com os batedores da polícia, eventualmente de helicóptero, com ambulância, com sirene. Isso facilita a chegada do órgão aqui e foi perfeito. A equipe médica informou que a cirurgia na Maria Helena foi um sucesso e que o fígado já está funcionando bem. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a julho, o Brasil fez 1.422 transplantes de fígado, 75 a mais do que no mesmo período do ano anterior. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.